Olá, este é o nosso quinto vídeo do módulo 3 do curso de Introdução a Redes de Computadores. Neste vídeo, vamos entender o funcionamento de um dos mais importantes protocolos de comunicação, o protocolo TCP. O protocolo TCP pode ser considerado um dos principais protocolos de comunicação a ser utilizado, e é tanto que ele é um dos protocolos que dá o nome à pilha de protocolos que nós estudamos, que é a pilha TCP/IP. O protocolo TCP ele é um protocolo muito mais complexo do que o protocolo UDP. Se vocês se recordam bem, o protocolo UDP é aquele protocolo extremamente simples, no qual ele não cria, ele não oferece nenhum tipo de garantia de pacotes, entrega de pacotes, ordenação, controle de congestionamento, controle de fluxo. O que o UDP faz é basicamente fornecer a multiplexação de portas. Já o TCP ele vem na contramão, e ele oferece um conjunto bastante extenso de funcionalidades. Inicialmente, o que nós podemos dizer é que o protocolo TCP ele é um protocolo que ele fornece controle de congestionamento, controle de fluxo, ele oferece um tipo de serviço orientado à conexão. Quando nós dizemos isso, estamos querendo dizer que antes do estabelecimento da conexão, o remetente e o destinatário fazem um processo de estabelecimento de conexão, de apresentação, onde é feita uma configuração de ambos os lados, preparando para a comunicação efetiva. O protocolo ele faz o controle de congestionamento a fim de evitar que a rede fique sobrecarregada. Ele fornece o serviço de entrega confiável. Ele fornece o serviço, a visão dos dados do ponto de vista de streaming, ou seja, do ponto de vista da aplicação que está usando o protocolo TCP. Toda a comunicação ela é feita, não se tem a noção de pacotes, já que a aplicação entrega um conjunto de bytes. O TCP ele é responsável por dividir esses bytes no conjunto de pacotes necessários e fazer o envio, e lá na outra ponta fazer o processo inverso, que é juntar esses pacotes e entregar novamente o fluxo de dados para o destino. O protocolo TCP, por ele ser tão mais complexo do que o UDP, normalmente ele precisa de um estudo mais apurado a respeito de suas funcionalidades. E é o que nós vamos ver ao longo deste vídeo. Inicialmente, o protocolo TCP ele é um protocolo orientado à conexão. Quando nós dizemos isso, nós estamos querendo dizer que antes de que o processo da aplicação possa transmitir efetivamente dados, nós temos um processo de apresentação entre os dois lados, entre o remetente e o destinatário. No caso do TCP, o mecanismo utilizado é um mecanismo chamado de apresentação de 3 vias, ou Three-Way Handshake. Isso quer dizer que toda vez que é realizada a apresentação, o estabelecimento da conexão, há uma troca de 3 pacotes do cliente para o servidor. Então, toda vez que nós temos uma comunicação, nós vamos ter um cenário semelhante ao seguinte. Vamos considerar que eu tenha os dois lados, inicialmente um nó, cada lado aqui representa a origem e o destino, o cliente e o servidor, para ser mais exato, o cliente e o servidor. E no estabelecimento de conexão nós vamos ter um envio de 3 pacotes.
primeiro enviado do cliente para o servidor, solicitando o estabelecimento da conexão. O segundo, enviado do servidor para o cliente. E finalmente um terceiro, enviado do cliente para o servidor. Isso é o chamado three-way handshake. Então, antes de todo o estabelecimento da conexão, nós vamos ter um processo de troca desses três pacotes. Isso é válido tanto para a abertura quanto para o fechamento, sendo que no caso do fechamento, esse processo de fechamento ele não é em 3 vias, mas em 4 vias. Você tem basicamente 4 pacotes sendo trocados do cliente entre o cliente e o servidor após a troca efetiva de dados, tá certo? Outra característica outra comportamento do protocolo TCP é justamente a razão desse estabelecimento da conexão, que é o que? Preparar ambos os lados. Por exemplo, ambos os lados saberem algumas variáveis relacionadas, como por exemplo, o buffer de envio, o número, os números de sequência iniciais trocados pelos pacotes, tá certo? De modo que ambos os lados possam se preparar para isso, tá bom? O TCP ele vai fornecer um serviço de comunicação full duplex. Em outras palavras, significa uma comunicação ponto a ponto, onde você vai ter dados fluindo de um lado para o outro, em ambas as direções. Então é isso a comunicação full duplex. O protocolo TCP ele vai fornecer também o controle de congestionamento, que vamos ver um pouco mais em detalhes mais à frente, e vai fornecer um mecanismo de transferência confiável de dados. Então, o protocolo TCP ele vai emular um canal ideal a partir de diversos mecanismos para garantir que aquele dado que seja transmitido ele vai chegar do outro lado, seja aquele dado ou uma cópia dele em caso de perda. Então, cabe ao protocolo TCP fazer justamente esse controle dos pacotes transmitidos. Isso se dá de diversas formas. A partir, por exemplo, da utilização de mecanismos de soma de verificação, onde vai ser verificado eventuais erros nos bits dos pacotes, de modo semelhante ao que acontece no UDP. O protocolo TCP vai utilizar mecanismos de temporização para verificar eventualmente se um pacote ele chega do outro lado ou não. Então, se ele eventualmente ele se perde ou não. Então, para isso vai ser utilizado mecanismos de temporização. Vai ser utilizado também não apenas saber se um dado pacote perdeu ou não, mas a gente tem a ideia da ordem. Para que isso ocorra, o protocolo TCP utiliza o conceito de número de sequência para saber exatamente a sequência dos pacotes de dados, tá certo? E a partir desse número de sequência obtém-se algumas funcionalidades extras, como a realização do reconhecimento, de modo que o nó destinatário possa avisar quando um pacote chegou, quando um conjunto de pacotes chegaram. Seja um reconhecimento positivo, que é o nosso ACK, ou um reconhecimento negativo, que é justamente quando o protocolo ele vai, de certo modo, indicar que alguns dos pacotes não foram entregues. Por fim, sobre o protocolo TCP, ele também utiliza o conceito de janela de transmissão paralela, a fim de garantir que vários pacotes eles possam ser transmitidos antes do recebimento do ACK correspondente, para garantir justamente esse desempenho do protocolo. Sendo assim,
Em resumo, toda conexão TCP vai ter um serviço full duplex, vai ser uma conexão ponto a ponto. Então, vamos supor que um servidor está conectado a várias máquinas. Na verdade, você vai ter sempre uma ligação 1 a 1, tá certo? Então, vai ter uma ligação de 1 para 1. Vamos supor que eu tenho um segundo cenário, onde uma máquina, um servidor, ele vai se comportar como um intermediário de uma comunicação. Na verdade, ele vai ter duas conexões abertas. Uma com uma ponta e outra com outra. Sempre a conexão TCP, obrigatoriamente, é ponto a ponto. Tá certo? Ou seja, 1 a 1. O TCP, ele vai utilizar a porção de dados para transmitir dados do usuário, obviamente. E aí, no caso do TCP, o termo que se utiliza para os pacotes são segmentos TCP. Então, toda vez que a gente escutar segmentos TCP, é justamente o conjunto, um pacote do tipo TCP. E onde esse pacote ele inclui desde o cabeçalho até, eventualmente, os dados da aplicação. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo da estrutura de um segmento TCP. Nós vamos perceber que no caso do TCP, a estrutura do segmento é muito mais complexa do que no caso do UDP. No UDP nós temos basicamente 4 campos e no TCP nós temos vários campos, onde cada linha dessas aqui corresponde a 32 bits de dados. Então nós vamos ter campos como, por exemplo, portas de origem, portas de destino, o número de sequência, o número de reconhecimento, comprimento do cabeçalho, alguns campos reservados para utilização futura, algumas flags de configuração, e aí, obviamente depende do como o TCP está configurado, janela de recepção, que nós vamos ver um pouco mais à frente, o checksum, soma de verificação, e finalmente os dados, que é a carga útil efetiva do pacote. Então, o TCP ele é um protocolo, o segmento TCP ele é um segmento muito mais inchado quando comparado ao UDP, tá certo? E aí, alguns conceitos bem importantes: números de sequência e números de reconhecimento, onde o número de sequência indica a ordem do pacote e o número de reconhecimento seria a resposta indicando o pacote já recebido. É importante a gente ter em mente que, no caso do TCP, tanto o número de sequência quanto o reconhecimento ele se dá em termos de bytes. A contagem é feita bytes. É por isso que o TCP é um TCP conhecido como protocolo orientado a streaming, a fluxo de dados, porque a contagem sempre se dá em bytes. Então, por exemplo, vamos considerar novamente um cenário de uma aplicação onde nós temos um cliente e um servidor trocando dados. Esse lado esquerdo representando o cliente, o lado direito representando o servidor. Então nós vamos ter troca de dados, o envio pelo cliente e a resposta pelo servidor. O envio pelo cliente e a resposta pelo servidor. Primeiro ponto é que no início do estabelecimento da conexão, tanto o cliente quanto o servidor vão definir os seus números iniciais de sequência, que vão ser basicamente um número aleatório. Então vamos supor que o número aleatório gerado pelo cliente é o número 10. Vamos considerar que o cliente ele deseja enviar pacotes de 100 bytes. No primeiro pacote que o cliente for enviar para o servidor, o número de sequência definido vai ser o valor 10, porque vai ser justamente o primeiro byte, vai indicar o primeiro byte que ele quer enviar.
A resposta que o servidor vai dar, que é o ACK dele, vai ser justamente o próximo byte esperado. Então, considerando que o cliente enviou o primeiro byte começando em 10 e 110 e 100 bytes de dados, então o ACK enviado pelo servidor vai ser justamente 110. Na próxima interação, vamos supor que sejam mais 100 bytes. Então, a sequência enviada pelo cliente vai ser o 110. A resposta do servidor vai ser 210. E assim sucessivamente. O cliente manda o número de sequência referente ao primeiro byte do pacote dele e o servidor responde com o próximo byte esperado. Então, após ele receber todo o pacote, qual seria o próximo byte esperado, que é o que vai acontecer aí. E aí vocês vão perceber que lá no nosso pacote, lá no nosso cabeçalho de segmento, nós temos tanto o número de sequência quanto um número de reconhecimento no mesmo pacote. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você pode, no mesmo pacote, utilizar tanto a confirmação de um pacote já recebido, quanto o envio de dados efetivos. Então vamos repensar o nosso exemplo aqui, onde eu tenho o servidor também transmitindo dados. Então vamos pensar um exemplo aqui, onde eu tenha o cliente e o servidor, mesmo modelo, cliente enviando dados, servidor respondendo, cliente mandando novamente, servidor respondendo. Sendo que agora eu quero que o servidor ele não simplesmente confirme o recebimento de pacotes, mas ele confirme também enviando dados próprios. Um exemplo, download de um arquivo. Então vamos supor que inicialmente o cliente ele selecione o mesmo exemplo. Meu número de sequência vai ser o 10. E o servidor, no estabelecimento da conexão, ele definiu que o número de sequência do servidor é o número 50. Sendo que ambos os lados vão transmitir dados, vão transmitir pacotes de 100 bytes. Apenas a título de simplificação para a gente ficar mais claro de entender. Então, no primeiro pacote enviado pelo cliente, o cliente vai mandar o número de sequência 10. O servidor, ele vai responder o quê? Ele vai responder tanto com o reconhecimento, com o ACK, quanto como dados, com os próprios dados. Então ele vai ter dois campos, a sequência e o reconhecimento. Sendo que a sequência vai ser o quê? 50, que é o primeiro pacote que ele tem para enviar. E o ACK, que é o reconhecimento, vai ser justamente o quê? 10 mais o tamanho do pacote que ele enviou, já que a gente está trabalhando com pacotes de 100 bytes. Então, o ACK vai ser de 110. Quando o cliente for responder ao servidor, ele também vai ter que fazer a confirmação do pacote recebido e ele vai ter que enviar o seu próprio pacote de dados. Então, eu vou ter o quê? O número de sequência vai ser os 110 e o ACK vai ser 150. Quando o servidor for responder ao cliente, nós vamos ter novamente. Então, a sequência vai ser 150 e o ACK vai ser 210 e assim vai. Toda vez que eu estou transmitindo um pacote e no mesmo pacote eu já estou encaminhando o número de sequência, eu tenho um conceito chamado de piggyback, que seria uma espécie de carona, onde você, juntamente com os dados, já está mandando um ACK de uma transmissão anterior.
Por fim, é importante a gente frisar que o protocolo TCP ele realiza um mecanismo de reconhecimento cumulativo dos pacotes recebidos. Então, o que vai acontecer vai fazer funcionar de modo semelhante àquela confirmação seletiva. Ele começa a confirmar e se tem algum pacote que se perde no meio do caminho, eventualmente o TCP fica segurando sem responder. E aí, quando você tem a confirmação, toda a janela deslizante avança para acompanhar essa comunicação. Um outro conceito que o protocolo TCP realiza, uma outra funcionalidade que o protocolo TCP realiza, é justamente o serviço de controle de fluxo. Onde o serviço de controle de fluxo está relacionado à questão da gestão dos buffers de recepção. Então, por exemplo, vamos supor que cada dispositivo ele tem uma capacidade de processamento diferente, que eventualmente você pode estar recebendo mais dados do que a máquina é capaz de processar em um dado momento. Então o TCP ele mantém o chamado buffer de recepção, que é um espaço em memória onde você vai acumular, onde o TCP vai acumular os pacotes que estão chegando antes do devido processamento. E aí, para evitar que eventualmente um dos lados, ele transmita mais dados de modo contínuo do que o outro é capaz de processar, onde ocorreria eventualmente um estouro desse buffer, uma perda de dados, o TCP ele efetua o chamado controle de fluxo, onde os dois lados ficam gerenciando, ficam monitorando o buffer da outra ponta, a fim de evitar justamente esse estouro. Então, o que vai acontecer é que toda vez ambos os lados vão ter o chamado buffer de recepção, que é um espaço de memória fixo, e ambos os lados vão fazer o controle da chamada janela de recepção, que é o espaço disponível para transmissão, o espaço que pode ser utilizado para fazer o envio de dados ou o espaço que a gente pode armazenar. O gerenciamento da conexão TCP ele vai ser feito da seguinte forma. Primeiramente, o protocolo TCP ele vai enviar um segmento especial onde uma daquelas flags é chamada de flag SYN. Ela só é utilizada para o estabelecimento da conexão. Quando esse pacote com essa flag especial chegar do outro lado, o lado servidor ele vai receber esse pacote. Se ele estiver esperando conexões, ele vai fazer o processamento e vai eventualmente reservar os recursos necessários para a abertura da conexão, como por exemplo o buffer de recepção, e vai responder com um pacote também marcado com SYN, só que também com dado do ACK, o chamado SYN ACK. Por fim, quando o segundo pacote chegar ao destino, o terceiro vai enviar um novo ACK, agora sem o SYN marcado. E aí, a partir desse ponto, a conexão ela pode ser realizada. Ela pode ser transmitida de um lado para outro entre o cliente e o servidor, certo? E aí nessa terceira etapa, eventualmente a gente pode ter já o envio de dados. Então, na terceira fase, o cliente já poderia enviar dados para o servidor. E aí dessa forma, toda conexão TCP ela apresenta um conjunto de estados pré-definidos, que vai desde o estado fechado, seria o estado inicial e final, passando pelo estado do envio do SYN, do estabelecimento da conexão, e onde tem a transmissão dos dados, e do processo de fechamento, onde você tem novamente a troca de pacotes, só que agora para o fechamento. E a partir disso que você tem toda a comunicação entre o cliente e o servidor, tá certo?